E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje resolveremos os exercícios da semana 6 do PET volume 3. Então vamos lá? No primeiro exercício fala o seguinte: com base na leitura do texto, complete o quadro utilizando todas as substâncias citadas na tabela 1. Essa aqui é a tabela 1, pessoal. Ela está aí no PET de vocês. Apresentamos um exemplo para que você possa seguir. Aí, turma, vai estar apresentando aqui na tabela a substância. Aí vocês vão falar se a temperatura de fusão é baixa ou alta. Depois vocês vão falar do tipo de interação intermolecular ou de ligação química que vai ser rompida na fusão. E por fim, vocês vão estar falando sobre a intensidade da ligação química ou da interação intermolecular, se é fraca ou se é forte, tá certo? Então aqui ele já falou do açúcar, vamos falar então do cobre, do cloreto de sódio, da naftalina e do diamante. O cobre, pessoal, a temperatura de fusão do cobre é alta ou é baixa? Com certeza é alta, não é, galera? Porque o cobre é uma substância metálica e as substâncias metálicas apresentam altas temperaturas de fusão. Qual que é o tipo de interação intermolecular ou de ligação química rompida na fusão? Com certeza é rompida a ligação química, tá joia, turma? Aí depois, a intensidade da ligação química é fraca ou é forte? Se apresenta alta temperatura de fusão, com certeza é forte, certo, turma? Depois, cloreto de sódio, temperatura de fusão alta também, não é, galera? Por quê? Porque a ligação química é forte. Ligação iônica é ligação forte. Tipo de interação intermolecular de ligação química rompida na fusão. Também ligação química, pessoal. Quando o cloreto de sódio se funde, ocorre a quebra de ligação química. A intensidade da ligação química da interação intermolecular também é forte, né, turma? Se apresenta alta temperatura de fusão, com certeza é devido à força da ligação química. Naftalina. Naftalina, pessoal, apresenta baixa temperatura de fusão. Se deixar a naftalina aí, rapidamente ela já vai para o estado gasoso. Então, ela apresenta baixa temperatura de fusão. Qual que é o tipo de interação intermolecular de ligação química rompida na fusão? Turma, a naftalina é um composto molecular. Então, se é um composto molecular, vai ser interação intermolecular que vai ser rompida na fusão. Concorda comigo? E qual que é a intensidade dessa interação intermolecular? É fraca, não é, turma? Por quê? Porque observem a temperatura de fusão da naftalina é baixa, então a interação intermolecular também é baixa. E o diamante? O diamante é uma exceção, né, pessoal? O diamante é formado de ligações covalentes, mas vai estar apresentando ali uma elevada temperatura de fusão. Por quê? É porque a ligação entre os carbonos é forte, certo, turma? Então aqui, ó, no tipo de interação ou ligação química rompida na fusão, vai ser ligação química, ok? E a intensidade dessa ligação? Com certeza é forte, né, turma? Questão 2. Duas casas tiveram as paredes externas pintadas com materiais diferentes, uma com cal e a outra com tinta a óleo. Depois das chuvas de verão, uma das casas permaneceu pintada, ao passo que a outra perdeu praticamente toda a tinta. Qual das casas teve a tinta removida pela ação das chuvas? Por quê? Turma, aqui a gente vai estar analisando a solubilidade, certo? Então, a gente já sabe que semelhante dissolve semelhante, de maneira que substâncias polares se dissolvem em líquidos polares, enquanto substâncias apolares vão se dissolver em líquidos apolares, certinho? A tinta com cal, galera, ela é composta de óxido de cálcio. O óxido de cálcio é uma substância iônica. E nós sabemos que substâncias iônicas são sempre polares. Enquanto a tinta a óleo é uma tinta de secagem lenta que consiste numa mistura de partículas de pigmento em suspensão no óleo secante. Os óleos, turma, são substâncias apolares, certo? Se a gente pegar aí, por exemplo, o óleo de cozinha e tentar misturar ele em água, vocês vão ver que eles não se misturam, porque a água é polar, enquanto o óleo é apolar. Então, sabendo, turma, que o óxido de cálcio é polar, enquanto o óleo da tinta a óleo é apolar, qual das casas vocês acham que vai ter a tinta removida pela ação das chuvas?
com certeza vai ser aquela casa que foi pintada com cal, né, turma? Que é formada por óxido de cálcio. O óxido de cálcio é uma substância polar que vai estar sendo solubilizado na água, que também é uma substância polar. Questão 3. Duas substâncias sólidas X e Y apresentam as propriedades listadas na tabela. Aí apresentou para a gente aqui a substância X e Y, apresentou algumas propriedades e mostrou para a gente o comportamento dessas substâncias. Baseado nessas afirmações, pode-se afirmar que, observem, turma, que a substância X ela é solúvel em água, enquanto a substância Y não é solúvel em água. Então, a substância X ela é polar e a substância Y é apolar, certo, turma? Por quê? Porque a água é polar. Então, para ser solúvel em água, a substância X ela é polar, então ela vai ser solúvel, enquanto a substância Y não é solúvel. Então, se não é solúvel, indica que essa substância é apolar. Concorda comigo? E observem que a substância X não é solúvel no tetracloreto de carbono, enquanto a substância Y é. O tetracloreto de carbono, turma, é uma substância apolar. Então faz sentido, né, turma, que a substância X seja insolúvel, enquanto a substância Y seja solúvel nesse solvente, certo? Então, a partir da solubilidade, nós conseguimos deduzir que a substância X é polar, enquanto a substância Y é apolar. Agora vamos estar analisando aí o ponto de fusão. Observem que a substância X apresenta elevado ponto de fusão, enquanto a substância Y apresenta um ponto de fusão mais baixo. A partir desses pontos de fusão, turma, nós já conseguimos inferir que a substância Y vai ser uma substância molecular, porque apresenta ali um baixo ponto de fusão. A substância X provavelmente vai ser uma substância iônica, porque apresenta um elevado ponto de fusão e ainda é solúvel em água. Vamos só estar analisando essas outras propriedades aqui para estar confirmando esse fato. Então, ó, observe que a substância X ela não conduz eletricidade no estado sólido. A gente sabe disso, né, turma? Substâncias iônicas não conduzem eletricidade no estado sólido porque as cargas elas não apresentam mobilidade. X está apontando para ser substância iônica mesmo. E depois, fala que em solução, em solvente adequado, conduz a eletricidade. Se a gente colocar em um solvente adequado, aí, por exemplo, na água, a gente vai ver que compostos iônicos vão estar conduzindo eletricidade, porque vai ter íons ali em solução, íons livres. Esses íons vão estar apresentando mobilidade, assim vão estar conduzindo eletricidade. Então, identificamos que a substância X é um composto iônico e a substância Y, turma, com certeza vai ser um composto molecular, porque não apresenta condutividade no estado sólido e também não conduz eletricidade em solvente adequado, indicando que não sofre ionização. Então, a alternativa correta da questão 3 é a letra B. Questão 4. Os 5 desenhos a seguir representam frascos contendo água líquida abaixo da linha horizontal. Então, turma, abaixo dessa linha aqui, representa para a gente a água no estado líquido. Aí o exercício vai estar pedindo para a gente indicar o desenho que apresenta o frasco que melhor representa a evaporação da água. Aí para responder essa questão, turma, vocês vão estar analisando o processo. Evaporação da água. A evaporação da água é um processo físico. Processos físicos não envolvem a quebra nem a formação de ligação química, certo? Então, analisando os frascos aí, vocês vão estar analisando qual desses frascos não mostra a quebra nem a formação de ligação química. Aí vocês vão ver que no frasco 4 revela essa situação. Aí aqui está mostrando para a gente as moléculas de água no estado líquido e ao passar para o estado de vapor continuam sendo moléculas de água. Não houve a quebra nem a formação de ligação química. Então, turma, o frasco 4 é o que melhor representa o processo de evaporação da água. Então, a alternativa correta da questão 4, letra D. Então, turma, por hoje é só. Nossa aula terminando por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, peço que vocês tirem essas dúvidas comigo lá pelo nosso grupo do WhatsApp ou pelo privado. Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!